boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui nessa palestra, que é uma palestra promovida pelo templo no Tohoku Honganji, que é o templo da Ordem Shinshu-Otani, localizado em Ribeirão Preto. Este é um programa bastante tradicional da nossa ordem, dos nossos templos. Acontece há décadas já essa palestra mensal. Claro que pré-pandemia isso aqui era feito totalmente presencial e sempre acompanhado de bastante alegria, porque tínhamos um número muito grande de pessoas que frequentavam o Templo de Ribeirão Preto. E essa palestra, geralmente aos sábados à tarde, conforme a gente está fazendo aqui, sempre era um momento de alegria, confraternização, e monges eram convidados, e ainda como são ainda convidados vários monges brasileiros diferentes, sempre foi feito isso de maneira física, né? Infelizmente, a pandemia veio para nos tirar vários prazeres, né? E infelizmente também nos tirar pessoas queridas. Então, nós convertemos aqui para online. Mas eu faço votos que em breve a gente possa retomar um modelo híbrido para que a gente possa estar lá presente, estarmos presentes todos no templo muito em breve. Queria começar agradecendo aqui ao Luiz Alberto, que sempre nos deu uma grande força, tanto fisicamente como virtualmente, para que tudo isso aqui aconteça. Obrigado, Luiz, pela sua força de sempre. Você foi uma das coisas muito legais que o Dharma trouxe para o templo de Ribeirão Preto, junto lá com o Godinho e todo o pessoal que ajuda por lá. Aos que aqui vêm pela primeira vez, muito obrigado também. Estamos aqui, eu acho que no estado de São Paulo todo, quase no Brasil todo, numa tarde bem gelada, aqui em São Paulo fazendo 11 graus, né? Acredito que a temperatura ficou um pouco mais amena em Ribeirão, né? Porque geralmente é muito quente, então o pessoal, uma vez a cada 20 anos, consegue pôr um casaquinho por lá. Então, que bom que vocês estão aqui. Usualmente, quando nós estamos fisicamente juntos, nós fazemos aqui uma parte ritualística. Nós fazemos uma parte ritualística um pouquinho mais longa, mas eu vou pedir permissão para vocês para passarmos isso. E eu vou fazer só uma introdução aqui do refúgio das três joias, que nós fazemos em Pali. Na nossa ordem, nós fazemos em Pali. E na maioria das ordens budistas também. Então, como eu sei que tem pessoas aqui que são iniciantes, pessoas também de outras escolas, então eu vou pedir que vocês me acompanhem. Eu vou falar a primeira frase, né? Então, são três frases: Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Eu tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio no Sangha. Ok? Então, vou pedir para todos ficarem de mãos postas. Buddha Saranam Gacchami. Repitam. Buddha Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu.
Obrigado a todos por me acompanhar nessa tomada de refúgio. Para aqueles que não sabem, essa é uma oração que nos conecta, conecta todas as escolas budistas para praticamente, porque geralmente todas as aberturas de todos os ofícios, todos os ritos, todas as práticas são feitas com essa oração, né? Com esse refúgio que nós tomamos. Bom, o tema da nossa palestra hoje é sobre o ego, sobre como que nós nos desvencilhamos dessas amarras do ego. Eu queria deixar isso aqui bastante interativo também. Aqueles que tiverem dúvidas, por favor, podem levantar a mão aqui, o Luiz me ajuda aqui a coordenar. Temos tanta gente aqui, então a gente pode, peço para ele nos coordenar. Então, quem for tendo perguntas, terei um maior prazer. Para aqueles, eu terminei nem me apresentando, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou o reverendo Maurício Hondaku, sou ordenado há 14 anos dentro da ordem Shinshu Otani, faço parte aqui da ordem, eu estou lotado no nosso templo aqui de São Paulo, e atuo em vários canais diferentes dentro aqui da internet, e tenho ali um grupo de WhatsApp chamado Papo de Dharma, que eu vejo algumas pessoas que participam estão por aqui. Muito obrigado pelo prestígio. E então, como eu ia dizendo, a minha ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre essa ideia de ego. Uma das principais colocações do Buda Shakyamuni é o que ele chamou de o princípio de anatta. O princípio de anatta é o princípio da não existência de um eu imutável e definitivo, né? O que é isso? É a ideia, na visão pré-budista, na Índia, isso vai ser acompanhado depois, paralelamente, no judaísmo, que estava sendo formado, no zoroastrismo, estava sendo ali também difundido da Pérsia. Depois, mais tarde, a gente vai ver esse conceito dentro das religiões abraâmicas, né? É o conceito de um eu perpétuo, né? O que é esse eu perpétuo, né? É a ideia de que uma personalidade finita e definida perpetue ou uma existência cíclica ou perpetue uma morada definitiva, uma morada divina. Então, parte-se do pressuposto, nessas concepções pré-budistas, de que o ser humano formado era um ser humano depois que continha tanto, vamos dizer assim, um corpo físico, e havia um espelho desse corpo físico num corpo espiritual, numa consciência espiritual, mas que determinava as vidas seguintes, por consequência, as ações seguintes também. Então, na ideia hindu, na ideia védica, vamos assim dizer, que não existe a religião hinduísmo, isso é uma criação ocidental, mas, vamos dizer, do ponto de vista védico, do Vedanta, do Dharma Shastra, do Mahabharata, dos livros sagrados da Índia, nós tínhamos uma visão, existe ainda essa visão, desta continuidade personificada do eu, que é condicionado depois, consequentemente, a uma alma, a um espírito, a uma sequência espiritual da vida corpórea. Com isso, para quem ouviu o meu podcast, depois eu convido para quem quiser no Spotify, o meu podcast é o podcast Papo de Dharma,
Ele tem ali tem uma conversa que eu faço sobre karma, e como é que o karma, historicamente, a ideia de karma se formou, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Vocês vão ver um pouco mais de referências ali, mas na Índia pré-budista, você tinha esta concepção de continuidade personificada do ser. E isso determinava, dentre outras coisas, uma definição social para cada indivíduo. É daí que você vê, então, como a estratificação em castas na Índia se definia. Então, quando você nascia numa determinada casta, você não podia ter uma mobilidade social, porque você estava predeterminado a viver naquela condição, e essa mobilidade não lhe era facultada nesta vida. Você poderia, então, viver essa vida de tal maneira, se desenvolver de tal maneira, para que numa vida seguinte, você pudesse, então, evoluir ou involuir nesses sistemas de casta pré-determinado. Isso você tem ali consequências que até hoje são vividas dentro dos países com essa visão, né? Principalmente porque você tinha ali uma situação de dominação social bastante forte, né? Então, os membros das castas ditas inferiores jamais poderiam ascender a castas mais nobres, vamos assim dizer. Então, o que termina acontecendo é que quando o Buda Shakyamuni termina desenvolvendo a sua visão de mundo, a sua visão de mundo, a visão de concepção, ele determina que não há essa continuidade, que não há essa ideia imutável do ser em que o impeça de se transformar, que o impeça de ter qualquer tipo de mobilidade, seja ela espiritual, social, financeira, qualquer uma. Que o que determina a posição do ser humano nesta vida são os seus atos e a consequência de seus atos. Nesse período pré-budismo, de acordo com o Vedanta, você tem, então, uma colocação de que existe um eu imutável, um Atman, né? E esse eu transmigrava de corpo para corpo, vida após vida, né? Carregando também, então, esta personalidade. Isso vai ser resgatado por Allan Kardec depois, né? Muito tempo depois, e é uma das bases também do kardecismo, que você tem a ideia de um perispírito, esse perispírito carrega as características da pessoa e isso é transmutado corpo a corpo. Isso tem uma ideia completamente oposta no budismo, né? O budismo ele coloca que o ser humano ele é composto pelos seus agregados, que é o seu corpo, a sua consciência, as suas formações mentais, as suas opiniões e aí por diante. Quando você altera ou qualquer uma desses elementos chamados skandhas deixam de existir, automaticamente o que é dito deste eu, este self, esse Atman, deixa de existir também. Então, há toda a possibilidade de uma pessoa trafegar em vários níveis diferentes, em vários reinos de existências diferentes, em camadas sociais diferentes, em camadas intelectuais diferentes, porque o Buda Shakyamuni sempre colocou que tudo era impermanente. Impermanente. Então, nada tinha uma perenidade, né? Sendo assim, isso não valia só para uma questão de morte, mas valia para cada segundo
da nossa vida, a cada interação que nós tivéssemos na nossa vida. Bem, isso termina sendo colocado de uma forma em que nós, no Ocidente, terminamos também desenvolvendo muito essa noção do eu, né, do ego, do eu. E o que o Buda colocava também é que, além deste eu não existir de forma perene, este eu também não conseguia viver sozinho, sem ser influenciado pelo seu meio e sem influenciar o meio. É o que ele chamou de rede de Indra. Tá? A rede de Indra determina que nós somos seres interconectados, interligados e interdependentes. Ou seja, toda ação que eu executo, ela tem uma consequência não só para mim, mas pode ter uma consequência para aqueles que estão em volta de mim. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma rede de pesca, né? Já que a gente está falando da rede de Indra, eu gosto muito de dar o exemplo da rede de pesca. Se a gente pegar uma rede de pesca, colocar numa sala, né, com as suas pontas presas, todas as suas pontas presas, imaginar que em cada nó dessa rede de pesca existe uma pessoa ali, e eu for no meio dessa rede, pegar um nó e puxar até o chão, né, eu vou ver que os nós próximos a mim se afetam, vêm junto comigo praticamente, né? Vêm junto com este nó. Mas mesmo assim, se nós olharmos as pontas desta rede, nós vamos ver que esses nós nas pontas dessa rede também sofrem algum movimento por causa desse puxão que eu dou. Então, nós vemos que esse é um bom exemplo de ver como é que essa rede funciona. Então, conforme eu também vou agindo nessa rede, eu vou afetando essas pessoas e tudo que está em volta delas. Né? Bom, quais são essas grandes... Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no chat? E temos aqui, Sensei, o Antônio. Uhum. Ele colocou aqui, boa tarde, desculpe já perguntar, mas tem uma questão me cutucando. Em várias áreas está acontecendo movimentos e indícios de mudanças de energia, luz no planeta. Que o planeta teria ascensão planetária bem próximo e, com isso, a ascensão da raça humana. Qual seria a visão do budismo Shin quanto a isto? Tendo em vista que se acredita que com esta ascensão a transcendência do samsara. Olha, Antônio, eu vou dar uma resposta para você, não só sobre o ponto de vista do budismo Shin, mas do budismo como um todo, tá? O budismo não vê nada sobre essa ótica, tá? Não existe nada sobre essa ótica. O Buda nunca nos ensinou nada sobre ascensão planetária, movimentos planetários. O Buda sempre foi muito concreto nas coisas onde ele colocou que a raça humana ela vai se iluminar à medida que os seres forem se iluminando, e essa iluminação vem através do caminho óctuplo. Ele não nos deixou nenhuma outra fórmula além do caminho óctuplo, né? E o principal caminho dos 8 caminhos, o principal que tem é chamado de Sati, que é a atenção plena. Então, ele dizia que através da atenção plena, nós, então, conseguiríamos olhar o mundo como ele é. Olhando o mundo como ele é, nós deixaríamos de gerar karma, e parando de gerar karma, nós conseguiríamos, então, atingir a iluminação e aí nos tornarmos Budas e atingirmos o Nirvana. Então, ele só nos deixou este método e não discutiu mais nenhum outro. Então, eu não posso dar nenhuma visão budista sobre o que você me coloca, porque eu não consigo encontrar similaridades nos sutras budistas com essa questão, tá bom? Então, essa visão não se encaixa dentro do budismo como um todo, tá? Ou seja, dentro do budismo nós não vemos que nenhuma influência externa ou divina ou espiritual possa nos levar a algum lugar,
a não ser nós mesmos possamos fazer isso, né? Porque senão, nem mesmo o conceito de um demiurgo, né, de um ser criador e regulador, nós temos, né? Então, o budismo ele não deposita sua confiança, os budistas não depositam sua confiança num ser supremo ou qualquer coisa externa, né? Então, sempre tudo depende muito de nós. E o nosso papo de hoje vai fluir muito por aí, porque é justamente essa uma das amarras que nós temos, que essa ideia, esse conceito de ego, esse conceito de self, esse conceito de individualidade que nós temos, nos amarra demasiado, né? Então, como eu dizia, que o Buda. Obrigado a você, Antônio, pela pergunta. Quando nós temos o Buda rompendo com essa tradição védica de castas de imobilidade espiritual, uma das coisas que é um grande exemplo que ele dá é que todos os seus discípulos, fossem eles assassinos ou nobres, todos eles vestiam a mesma cor de roupa, roupas feitas ou pelas pessoas que ajudavam eles, ou tiradas de cadáveres que estavam antes de serem cremados. Todos usavam o cabelo raspado, porque com isso você diminuiria, então, as diferenças das faces, né? E as roupas eram todas iguais. Então, ele nivelou todo mundo, todos os seus seguidores foram nivelados na mesma estética visual, para que isso despertasse uma mesma estética espiritual em todos. E ele nos demonstrou justamente essa impossibilidade do individualismo, né? A impossibilidade de nós sermos seres individualistas, justamente por estarmos sempre buscando essa ação e essa reação de forma coletiva na sociedade. Uma das outras coisas que ele fazia para exercitar também essa ideia de interconexão era o desenvolvimento da compaixão dos seres, né? Se a gente olhar o budismo hoje e perguntar qual seria a primeira ação que o budista deve ter, é uma ação de compaixão. Eu não sei se todos sabem, mas a palavra amor, ela não aparece nos sutras budistas. Não há nenhuma menção a amor, né? Como a gente vê muito aí, talvez citado na Bíblia, citado em outras fontes de outras religiões, mas a palavra amor não aparece, porque o conceito só de amor no Oriente, ele é aquele amor que causa sofrimento. É um amor exclusivista, é um amor que causa sofrimento, é o amor que é do ciúme doentio, é o amor da posse. Então, a palavra que a gente vai achar nos sutras é a palavra metta. E metta, ela não tem uma tradução muito concreta, mas seria algo como amor-compaixão. Não é amor compassivo, é amor-compaixão. É como se fosse um outro sentimento que junta a ideia de amor fundido à compaixão. Ou seja, é a ideia de que, quando queremos bem do outro, antes de tudo, nós temos que ser compassivos com o outro, né? E é nos colocarmos no lugar do outro, é vestirmos os sapatos do outro, termos essa visão de integridade com o outro, né? Então, quando você tem essa conexão, uma conexão de amor-compaixão, ela é muito mais forte do ponto de vista do budismo. Tá? Sendo assim, uma das armadilhas, quando eu estava falando das armadilhas do ego, a primeira grande armadilha é achar que nós somos seres independentes. Né? Quando a gente está inserido numa sociedade e nós achamos que nós temos o pleno controle das nossas ações, né? Sem influenciar e sem ser influenciado por ninguém. Então, esse individualismo,
ele gera sofrimento. Então, é uma das causas de sofrimento do ego, a falta de visão da interdependência entre os seres e entre o meio ambiente, e a gente consegue ver isso na sociedade que a gente vive, né? Uma coisa que muita gente julga, por exemplo, é um budista com posses, né? Do ponto de vista budista, não tem problema nenhum você ter posses, né? Desde que você tenha ganho essas posses de forma honesta, isso não é um problema. Mas o problema é quando você tem posses e é avarento, ou seja, não olha para o outro, não olha para, não tem um olhar compassivo e não usa essas suas posses em parte para o bem do outro, né? É engraçado, se você olhar a sociedade chinesa budista de hoje, então se você olhar muito para os budistas taiwaneses, eu sei porque fiz parte de um templo taiwanês durante muitos anos, mas é engraçado de ver como as pessoas que têm posses nessa vida, elas são tidas como pessoas que tiveram um karma positivo na vida passada, teoricamente, porque se eles acumularam alguma riqueza nessa vida e fazem um bom uso dessa riqueza ajudando os outros, isso é visto como uma coisa positiva, né? Como uma coisa extremamente positiva. Então, isso é só um exemplo, né? É só um exemplo de que não tem problema nenhum. O problema é nós nos apegarmos às nossas posses e não ajudarmos os outros quando o outro precisa. Então, essa é uma das formas de a gente ter essa amarra do ego num dos pontos individualistas, né? O outro ponto individualista é quando nós tomamos atitudes sem o que eu acabei de comentar para o nosso amigo Antônio, sem nós olharmos para o sati, né? Sem ter uma atenção plena. Quando nós agimos sem pensar no outro, nós nunca vamos ter uma relação empática e aí nós vamos terminar gerando sofrimento. Vou dar um exemplo. Eu tive um amigo que durante essa fase da pandemia aqui, como todo mundo, perdeu muito rumo, né? Perdeu muito rumo, né? E aconteceu com muita gente. E é engraçado como eu vi que muitas pessoas tomaram essa oportunidade para se vingarem, né? Para atacá-lo, para fazer várias coisas, mas todo mundo estava vendo que aquele não era aquela pessoa, que alguma coisa estava errada. Mas foi engraçado que eu não conseguia ver pessoas ali, e ditas budistas, né? Ninguém chegou para essa pessoa e falou assim: tá tudo bem? Posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Eu vi que você está diferente. Eu vi que você está sofrendo. Posso lhe ajudar? Isso é um grande exemplo de que às vezes nós julgamos, nós temos essa ideia de julgamento das pessoas, das atitudes, sem nos perguntar o que está acontecendo, né? Que nem quando você está, né? Ou estávamos, né? Num escritório, no trabalho, alguma coisa assim, e geralmente aquela pessoa, seu colega, passa por você todos os dias e te dá bom dia. E um dia ele passou e não te deu bom dia. Muitas vezes, eu acho que a grande maioria das vezes, a gente fica se perguntando: poxa, mas o que eu fiz para esse cara? O que eu fiz para essa pessoa? Por que ele não está me cumprimentando hoje? Ou a gente pode chegar até extremos e falar: pô, quem esse cara pensa que é? Me cumprimenta todo dia, eu não fiz nada para ele, e hoje ele resolveu não me cumprimentar. Mas quando a gente fala em compaixão, empatia, em se colocar no lugar do outro e ver que nós não somos um ser único no universo, ou somos individuais no universo, a atitude correta seria: putz, mas o que está acontecendo? Por que essa pessoa está assim? E levantar e: oi, tudo bem? Precisa de algo? Está acontecendo alguma coisa? Talvez é só isso que a pessoa precise, né? Uma amiga minha outro dia falou uma coisa incrível. Ela falou assim: nós
vemos quem são os nossos amigos de verdade quando nós estamos bem, não quando nós estamos mal. Quando nós estamos bem, é que nós vemos quem são nossos verdadeiros amigos. Isso vai totalmente ao contrário do que a gente pensa, né? Mas ela falou assim, ela é psicóloga, né? E terminou falando assim, sabe o que é? Quando nós estamos, as pessoas que estão passando por uma fase ruim, gera pena dos outros. Então os outros se sentem superiores àquele que está sofrendo e por isso estendem a mão. Mas quando uma pessoa, um ser humano está feliz, aquele que inveja a sua felicidade se sente diminuído. Então ele se afasta, porque ele começa a ter cobiça, começa a ter inveja de você, então ele se afasta. Não é aquele que consegue ver, vibrar com a felicidade alheia, né? Então esse elo que há, essa conexão que há entre as pessoas, é uma coisa importantíssima, né? É uma coisa importantíssima. E é gozado nisso. A felicidade, nós todos buscamos a felicidade, não é? Mas quando alguém atinge essa felicidade perto de nós, muitas vezes nós criticamos, a gente não consegue ser feliz junto, né? Ou tomar como exemplo, ou como, poxa, ver, puxa, que legal, esse cara tá desse jeito, eu quero ir junto, eu quero vibrar junto, eu quero comemorar. Quantas vezes a gente vê a manifestação inversa, a manifestação do desprezo pela alegria. Mas quando a pessoa está mal, você está lá do lado, você vai lá, você ajuda, puxa, coitada, coitado, né? Pô, tá na pior, que coisa, né? Tal. E é incrível como isso acontece. E isso não é uma questão só, é uma patologia social, não é uma patologia só das pessoas, mas é uma patologia social, né? Bem, esse é um dos pontos do ego. Esse é um dos pontos onde o ego nos prega peças, né? É, e eu costumo ser bastante crítico quando eu vejo pessoas assim budistas, né, que estão aí no caminho budista e tal, e vão buscar muito. Eu já vi muitas vezes. Nós não temos isso na nossa escola, mas em outras escolas existem, né? Os votos de Bodhisattva, né? Para aqueles que não sabem, o Bodhisattva é um pré-Buda, é um Buda, é um ser que fez um voto de voltar para o Sansara e ajudar outros seres, né? E aí eu via muito quando eu era do budismo tibetano, quando eu era do budismo chinês, né? E claro, a culpa não é das escolas, mas as pessoas que frequentam queriam tomar refúgio para ter o voto de Bodhisattva. Como se o voto, simplesmente o voto do Bodhisattva, nos garantisse esse renascimento, nos garantisse uma iluminação, né? E é engraçado, porque eu sempre pensava, eu não vou negar que eu fiz um voto de Bodhisattva uma vez, mas hoje em dia eu olho e falo assim, para quê? Né? Se eu não consigo lidar com o meu próprio ego, com os meus próprios problemas, quiçá eu ajudar os outros, né? E aí vem aquela historinha do avião, né? Da gente colocar a máscara de oxigênio primeiro em nós e depois ajudar o outro, porque se o outro tiver atrapalhado, vai atrapalhar você e os dois vão terminar desmaiando, né? Aí um não consegue fazer nada pelo outro. Então é melhor você pôr em você, ok, agora eu vou pôr no outro. Eu não estou dizendo que nós temos que ser egoístas, mas eu estou dizendo de que algumas vezes nós precisamos estar inteiros, nós precisamos estar dispostos, inteiros, para poder ajudar os outros, né? Então, nós também temos que ter uma estrutura, até em respeito ao outro, ter uma estrutura para poder ajudar também. Claro que às vezes uma ajuda é um abraço, tá ótimo. Um beijo, um abraço, chorar do lado, tá ótimo. Isso todos nós conseguimos fazer. E eu acho que a maioria das pessoas é isso que precisa nas horas ruins, simplesmente alguém que possa sentar e ficar do lado, né? Sem dizer absolutamente nada. Mas, eventualmente, se a gente precisa ir um pouco mais a fundo, a gente também precisa estar bem estruturado para segurar a barra, né? E por quê? Porque a gente precisa entender que as pessoas dependem de nós, que os outros dependem de nós também, que nós dependemos uns aos outros.
Então, por respeito aos outros, nós também temos que nos colocar de maneira positiva e proativa, né? Então, esse individualismo, né, ele termina gerando, como eu acho que consigo transmitir aqui para vocês, um grande sofrimento para as pessoas. Então, quando a gente parte do pressuposto que nós somos individuais, nós caímos nessa armadilha do ego também, de que nos leva para isso. E aí, se a gente voltar lá nas 4 nobres verdades, que foi o primeiro discurso do Buda, a primeira manifestação do Buda para aqueles 5 discípulos iniciais dele, ele falava que a vida é desequilibrada, né? Dukkha, a primeira nobre verdade. E a segunda, ele diz que é justamente causado por este apego, né? O apego que a gente tinha, que esse apego gerava raiva, gerava ignorância e gerava essa ganância, né? Que são os 3 venenos mentais que a gente coloca. E esses venenos mentais é o que estão dentro da nossa consciência, girando sempre esse ciclo quase que interminável, né? De ignorância, raiva e ganância. Ignorância, raiva e ganância. Ignorância, raiva e ganância. E aí, uma hora, cada um deles termina aparecendo mais que o outro, mas eles são autogenerativos. E aí, então, quando a gente olha para essa ideia individualista, é o que vem a visão do karma, né? Porque quanto mais individualismo nós temos, mais karma negativo a gente termina gerando, né? Ou mais karma. Eu falo karma positivo e negativo porque é, a, a definição geral que a gente tem aqui, mas karma é karma. As consequências dele, o julgamento das consequências dele cabe a cada um de nós, né? E então, mas quando a gente tem sempre uma compaixão envolvida nas nossas ações, o karma sempre tende a ser positivo, ou ele tende a ser neutro, né? Você cometer uma ação por raiva, o karma gerado nessa ação é muito maior, muito mais contundente do que um acidente, né? Um acidente onde você realmente, por exemplo, você está andando numa boa, numa estrada, na velocidade correta, com a atenção correta. Vem um cara que nem um louco, bate em você e ele morre, porque ele passou num sinal vermelho, tudo isso, você não teve nada a ver com isso, né? Então, o karma sempre tem uma intenção. Então, a ação com a intenção gera o karma. Você precisa de uma volição. Se você não teve vontade, se você não teve intenção, se você não teve nada a ver com aquilo, então esse karma não é seu, é do outro, tá? Então, quando você é munido das melhores intenções, da melhor ação, da mais alta empatia, da mais alta compaixão, então você termina tendo também uma relação positiva com o que vai acontecer, tá? Às vezes, muitas vezes, nós nos deixamos sofrer por achar que nós somos responsáveis. Não vou usar o termo culpado, porque nem na psicanálise não se usa o termo culpado, né? Se usa o termo de responsabilidade. Então, muitas vezes nós nos sentimos responsáveis por coisas que nós não somos responsáveis. Então, muitas vezes nós imputamos sofrimentos a nós, né? Por nos acharmos responsáveis por atitudes que não nos né? Então, e é libertador quando você chega a essa conclusão com tranquilidade, né? Porque ser compassivo, pessoal, não é você ser conivente, né? Não é você ser submisso, ser conivente a tudo que acontece. Você também ser compassivo é ser uma voz, né? Ser compassivo também é você se levantar pelo aquilo que é certo, pelo aquilo que é justo, tá? Então, o compassivo não é você aceitar tudo, mas é fazer com que você não gere sofrimento, ou você aplaque o sofrimento do outro, tá? Por isso que nós temos muito
ativismo budista, né? Nós temos aí que olhar para o planeta como a gente deveria olhar mesmo, a gente devia olhar para as condições de vida das pessoas, nós temos que olhar de maneira compassiva, mesmo que não seja algo que nós consigamos resolver, mas é algo que nós devemos olhar e devemos estar juntos de alguma forma, mesmo que a responsabilidade não seja nossa e nem que haja maneira para nós resolvermos. Mas nos colocarmos, falarmos, sermos essa voz, faz parte disso, porque talvez ser uma voz para aquele que é oprimido, para aquele que sofre, seja um conforto que ele busque, né? Ao mesmo tempo em que nós, às vezes, nos colocamos individuais para impor a nossa vontade, para impor a nossa opinião, para impor a nossa posição social, aquele que sofre também se sente o único sofredor do mundo. Aquele que sofre se sente sozinho, e eu acho que aqui todos já podem ter passado por isso várias vezes, porque aquele que sofre se acha a pior pessoa do mundo. Aquele que sofre acha que só ele cometeu erros no mundo, na vida. Então, ele também se coloca de uma maneira independente do resto da teia. Aquele que sofre também se coloca de maneira isolada dos outros, porque o sofrimento está imputando isso a ele. Então, da mesma forma que nós, quando agimos de uma forma independente, quando nós agimos, né, para produzir o sofrimento para o outro, e nós estamos achando que nós estamos fora dessa rede e que não importa o que os outros vai dizer, é quase uma visão de sociopatia espiritual, né? Aquele que sofre com as nossas ações ou com ações do meio, ações sociais da sociedade como um todo, ele também se sente sozinho, ele também se sente isolado, porque o ego faz isso conosco. O ego faz com que a gente ache que nós somos a pior criatura, dos dois jeitos. Ou ele acha que nós somos a melhor criatura do mundo, ou ele acha que nós somos a pior criatura do mundo, né? E aqui você tem extremos espirituais também, e que geram materialismos espirituais, onde você tem pessoas que olham, que acham que é através do sofrimento que nós vamos atingir uma realização espiritual. E para quem conhece um pouco a história do Buda Shakyamuni, essa era a ideia védica, pré-budista na Índia, de que você tinha que mortificar o seu corpo para atingir um nível espiritual mais elevado. E isso impacta também dentro do cristianismo, né? Onde você tem ali toda uma doutrina voltada em volta da morte e sofrimento de Jesus, né? Então você tem isso também dentro do cristianismo, mas dentro do budismo a gente também olha isso totalmente o oposto, de que não é necessário esse extremo sofrimento, ao contrário, porque esse sofrimento faz com que a nossa mente fique turva, né? E que a gente não consiga olhar para mais nada além do próprio sofrimento. E também o oposto não é verdade, onde você é totalmente individualista, onde você se coloca de uma maneira destacada, em que você pode gerar sofrimento sem ter maiores consequências, né? Então, aqui você tem também uma visão egóica de que tudo é possível, de que você pode fazer tudo de forma individual, né? E que você pode obter todas as ajudas possíveis, né, para atingir os seus objetivos. Eu costumo ser muito crítico, né, em ambas essas colocações, porque, primeiro, eu não vejo desse lado aqui, eu não vejo nada mágico que nos leve à iluminação, né? Mesmo porque o único cara que eu conheci iluminado, que eu conheci não, que eu soube, era o Buda Shakyamuni, e os métodos deles eram bem concretos, né? Focados no que eu falei da atenção plena. E eu acho que ele nos disse isso, né? E esse é o grande problema dessa nossa religião aqui. Ela nos dá um tapa na cara e diz assim, olha, tá na tua mão, cara. Tá na tua mão. Não tem como.
é com você que está essa história, é com você que se resolve, e ele nos deixa, o budismo às vezes nos deixa ah, quase que isolados, né? Assim, fala assim, poxa, só sou eu, não tenho. Ah, mas eu vou apelar para o Buda, né? Puta, vai apelar para o Buda para quê? O que, que ele vai fazer para você, né? Eu vou apelar para Deus, né? Para algum ser superior. Tá, mas por que, que você é tão especial assim que esse ser superior vai te iluminar? O que, que te faz melhor do que o resto dos seres? E aí vem uma outra armadilha. E aí é uma outra armadilha que o budismo Shin, ele termina exasperando, né, bastante na figura do mestre Shinran, é aonde nós achamos que nós somos pessoas boas. E aí nós dividimos a nossa visão, essa é outra grande amarra do ego, onde nós falamos o seguinte: aquele é mal, mas eu sou bom. É quando nós dizemos, por que que isso acontece comigo, que sou uma pessoa tão boa, e tem tanta gente aí matando, estuprando, roubando, e não acontece nada com essas pessoas, né? Por que que eu sou injustiçado? Eu sou tão bom, né? Eu sou tão compassivo, eu sou tão, né? Que essas coisas não deveriam acontecer comigo. E aí que vocês começam a entender essa armadilha, né? Será que nós somos tão bons assim? O Mestre Shinran, ele tinha uma frase que ele dizia assim: se os bons são capazes, né, de atingir a terra pura ou de se iluminarem, mais ainda são os maus. Essa frase ela é tricky, ela é uma pegadinha, porque quem lê ela, vamos interpretar ela de duas maneiras: a maneira literal, que é como todo mundo lê, e depois a maneira doutrinária da gente ler aqui, o que realmente Shinran queria dizer por trás dessa frase. Mas quando todo mundo lê essa frase está num livro chamado Tanisho. Todo mundo, quando lê essa frase, causa, na grande maioria das pessoas, indignação. Por quê? Porque a gente se classifica com o cara ali que ele está falando que é bom. Não, se os bons podem, mais ainda os maus. Quando a gente lê isso, a gente já se impacta, porque já é um coice egóico, né? Porque você fala assim, não, mas peraí, eu sou bom. Ah, então quer dizer que o cara que é mal ali, o assassino ali, então ele pode atingir a terra pura mais do que eu? Né? Esse é o primeiro impacto. Ah, então o budismo não é para mim, o budismo né? Budismo Shin, budismo, não sei o quê, parará, parará. E aí a gente tem que lembrar da história de Angulimala. Né? Angulimala era um cara que um cara que tentou matar o Buda. Né? Ele foi lá ele sofria muito, era um cara de extremo sofrimento, e, e ele foi numa, sei lá, cada tradução fala uma coisa, vou dizer, foi numa feiticeira, né? Foi lá numa feiticeira. E essa feiticeira disse para ele que a única maneira que ele tinha de cessar o sofrimento dele é matar 1000 pessoas. E aí, quando ele matava as pessoas e colocava esse osso aqui, falangeta, né? Acho que chama, falangeta, num colar. Então ele andava com um colar aqui cheio dessas falanges, assim, de quem ele tinha matado. E a última pessoa que ele resolve que ele ia matar, ele já tinha matado 999 pessoas, era o Buda Shakyamuni. E aí, quando ele chega perto do Buda Shakyamuni, ele começa a xingar o Buda tal, e falar que ele ia matar o Buda. E o Buda calmamente olha para ele e fala assim: se eu te levo um presente e você não aceita o presente, de quem é esse presente? Aí o Angulimala para e fala: ué, se eu não aceito, é seu. Ele falou: pois é. Você está me dando a sua raiva de presente, eu não quero a sua raiva, eu não aceito a sua raiva. Você quer me dar o seu sofrimento de presente, eu não aceito o seu sofrimento. A sua raiva e o seu sofrimento são seus. E só você, por você mesmo, pode resolvê-los.
Nesse momento, ele se ajoelha diante do Buda e ele se torna um monge, né? Então, dentre os monges haviam assassinos, haviam nobres. Só que o curioso disso é que o primo do Buda, o Ananda, quando o Angulimala se converte, né, a monge, toma refúgio, o Ananda exorta isso para o Buda. Ele fala, poxa, que bom, nós conseguimos, né, tirar um assassino da vida de crimes, ele se converteu ao Dharma, tal, e o Buda calmamente diz para o Ananda, sim, mas ele ainda vai sofrer as consequências e o karma que ele gerou durante todos os seus atos, porque se tornar um monge não exclui o karma passado. Alguns dias depois, justamente porque agora o Angulimala tinha fixado um lugar para viver, que era dentre os monges, membros das famílias das pessoas que ele tinha assassinado fica sabendo onde ele está, fazem uma emboscada e matam ele. E aí Buda volta e fala para o Ananda, viu? Infelizmente ele sofreu as consequências dos atos dele. Então isso, nessa frase do Shinran, está imbuído isso, né? Que mesmo que nós nos achemos bons, nós temos todas as consequências do nosso karma conosco. E os maus, como é que os maus se conectam a isso? É que aquele que comete os maus e tem consciência do que fez, a tendência dele se arrepender dos seus atos é muito maior daquele que acha que sempre faz o bem. Aquele que acha que sempre faz o bem e que nunca gera sofrimento para o outro, não tem consciência dos seus atos a ponto de poder se arrepender. Mas aquele que sofre e sabe que imputou o seu sofrimento, tem condições de se arrepender de uma forma muito mais contundente, né? Muito mais forte, de ter consciência de que é uma má pessoa, mas que pode, então, se tornar uma boa pessoa. Eu tenho um exemplo que eu desenvolvi que é assim: uma boa pessoa acha que o gráfico da vida dela de bondade está aqui em cima, né? E a pessoa que é má, que se acha má, está com um grau de bondade aqui embaixo, num gráfico, vamos assim dizer. Se essa pessoa faz algo ruim, a percepção dela cai aqui, despenca. Mas essa pessoa que é má, quando faz alguma coisa boa, a visão é o contrário. A visão é de subida, né? A visão é de que ela saiu desse poço, saiu dessa lama, e não que ela despencou para a lama. Mas, na verdade, o que Shinran queria dizer por trás dessa frase? Ele não queria dizer nada disso por trás dessa frase. Embora, o que ele queria dizer? Quando o Shinran fala de mal, ser mal, de venenos, de paixões mundanas, ele quer dizer simplesmente que os maus somos todos nós. Todos aqueles que sofrem com os 3 venenos mentais, que ele chamava de paixões mundanas, né? Que ele usava um termo diferente, é esse que é o ser mal. Tá? Ou seja, quando ele disse essa frase, os bons eram os Budas e os Bodhisattvas, e os maus eram todos os seres que estavam no Sansara. Né? Então, ele quebra essa ideia, né, de que a gente tem egóica de que nós somos bons e maus. Ele já joga todo mundo no mesmo cesto. Né? Falou, somos todos maus, porque todos sofremos com a ira, todos sofremos com a ganância e todos sofremos com a ignorância. Então, todos que estamos no Sansara têm isso. Por quê? Porque é o que o Buda falou na segunda nobre verdade. Né? Que a causa da instabilidade da vida, do desequilíbrio da vida, eram essas paixões mundanas, eram esses venenos mentais. Então, quando o Shinran fala essa frase, que todo mundo lê aquele negócio, interpreta de qualquer jeito, né? Ele está dizendo ao contrário, ele está dizendo, olha, se os Budas e os Bodhisattvas já atingiram a Terra pura, já atingiram a iluminação, os maus também podem atingir. Então ele fala o seguinte, somos todos iguais, somos todos interdependentes, somos todos iguais. E ele quebra essa hegemonia de que existe uma paridade entre os bons e os maus no mundo. Mas nós somos tão egóicos que a hora que a gente lê isso, que é uma frase com uma tremenda de um significado,
nós nos julgamos e nós nos colocamos nessas posições. E quem faz isso é o nosso ego. Porque nós achamos que nós somos seres independentes. Nós somos seres que achamos que nós somos sempre bons. No matter what, não importa o que a gente faça. Nós somos sempre bons. O outro é ruim. Eu sou sempre bom. Bom, então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, de uma maneira mais básica, mais tranquila, para vocês imaginarem. Então, tenham essa ideia. A ideia de eu não existe, né, para o budismo. Não existe um eu. Não existe o eu porque quando eu vou olhar para as minhas formações mentais, quando eu vou olhar para o meu corpo, quando eu vou olhar para minhas opiniões, tudo isso muda durante a vida. E o conjunto disso que define quem eu sou naquele momento. Mas alguém pode perguntar, mas sensei, poxa, o que renasce? Né? Então, se não sou eu aqui, o Maurício Rondaco, que vai renascer da outra vida, o que era eu na outra vida, quem era eu na outra vida? Quem você é eu na próxima? O que renasce é a sua consciência. Só que a sua consciência não tem forma, não tem nome, não tem nada, não tem corpo. Né? A sua consciência, dos 5 skandhas, a consciência é a única que passa de vida para vida. Só que essa consciência não tem gênero, não tem face, não tem nome, não tem identificação, não tem número de série, não tem QR Code. Nada define essa consciência como algo palpável. Né? Então, se é essa consciência que nasce, ela vai receber 4 outros agregados aqui e vai formar um novo ser. E esse ser tem essa identidade relativa enquanto ele viver. Mas do ponto de vista absoluto, a única coisa que existe é essa consciência. E essa consciência. Ah, mas o que é consciência? Bom, as escrituras dizem que consciência é um pacote energético que está. O pessoal tibetano diz que está aqui na Kundalini, perto atrás do coração, que parece um feijãozinho verde. Os tibetanos já definiram isso como sendo a consciência. Eu não sei, nunca vi, mas eles dizem que é dessa forma, tá bom? Aproveitando só aqui essa parte de consciência, o Matheus pergunta isso. Isso pode trazer lembranças da nossa vida passada? Sim, sim, sim. Principalmente quando nós somos criança, mas é difícil isso perpetuar depois dos mais velhos. É por isso que os lamas tibetanos, quando você quer complemento da sua pergunta, eles são escolhidos ou eles são reconhecidos até os 3 anos de idade só. Porque acredita-se que depois dessa idade, as lembranças da vida passada se esvanecem. Tá? Então, é por isso que se olha dessa forma. Então, é só até os 3 anos. Qualquer lama, qualquer coisa, vamos dizer assim, identificado depois dos 3 anos, não se confia, porque não tem mais essa lembrança, não existe mais esses resquícios, né? Mas se você olhar, existe aí vários. Existe até um autor que eu estou tentando lembrar o nome. Ele é até budista, e ele já fez muitas pesquisas sobre isso, do ponto de vista pesquisa mesmo, tá? Do ponto de vista pesquisa mesmo, não é nada assim, esotérico, nada. Não, o negócio, ele é um pesquisador, ele é um cientista e budista, e ele tem um trabalho que tenta entender essas memórias, né, que essas crianças têm de situações de outras vidas, né? E são várias, e principalmente no Oriente, é engraçado. E principalmente com situações budistas, né, com monges budistas e tal. Eu tive a oportunidade de ir na casa aí de um professor budista em Belo Horizonte, ele ligado ao budismo Theravada, ele uma vez me mostrou
gente, faz muito tempo, uma fita cassete, talvez muitos de vocês não lembrem o que é, nem saibam o que é isso, de uma gravação de uma criança de 3 anos, recitando os sutras Theravada, o Metabhavana Sutra, que é um sutra que eles recitam todos os dias pela manhã, de cor, né? E você vê que a voz é de uma criança muito novinha, né? E ele me contou que essa criança já vivia no Sri Lanka, e quando ela atingiu 1 ano e meio, um dia ela saiu de casa, fugiu de casa. E o pai foi atrás e ele falou, pô, mas onde você vai? Ela falou, não, eu vou para casa. Ele falou, não, mas a sua casa é aqui. Não, minha casa não é aqui, eu vou para casa. Mas onde é a sua casa? A minha casa é ali. E aí, no Sri Lanka, Tailândia, toda cidadezinha ali tem um templo, né? Geralmente. Ali, apontou para o templo. Falou, não, mas a sua casa aqui não. Eu tô ali, eu sempre morei ali, eu vou voltar para minha casa. Mas um toquinho ali de gente. E o pai foi com ele. E ele entrou, fez todas as reverências, né? Sentou junto com os monges e começou a recitar junto com os monges, né? E ele apontou onde é que ele dormia, ele apontou o que ele fazia, ele sabia o nome de alguns monges mais antigos que estavam ali e tal. E eu ouvia a voz dessa criança. Era de arrepiar, um negócio creepy, assim, né? Ele contando a história e ouvindo aquela voz ali recitando. E depois ele, óbvio, que ele se torna um monge, ele está vivo até hoje, mas ele já não lembra mais nada. E depois, um tempo depois, ele passou a não lembrar de mais nada, e ele não tinha mais essa recordação. Tá? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser até abrir a câmera aqui, falar comigo, fiquem super à vontade. Sensei, isso me fez lembrar aquela história de nós estávamos todos lá no templo em São Paulo, aí em São Paulo, né? E acho que foi o Kawakami Sensei, estava acontecendo uma situação referente a um monge que ia voltar para São Paulo. Aí o Sensei Kawakami ficou perguntando cadê esqueci, fugiu a palavra quando você acabou de falar. Nós temos, e que é muito, a gente não abraçava aquela pessoa que estava com erros, era mais fácil abraçar as pessoas que condiz com o que você fala, que é fácil. Agora, abraçar o seu inimigo, ninguém consegue. É muito seletivo, né? Condiz muito com isso que você falou isso. Sim, é verdade, né? Mas eu acho que a gente abraça o amigo, né? Mas o quanto a gente celebra com o amigo, né? O quanto o amigo liga para você e fala assim, cara, consegui um emprego novo, muito melhor do que eu tinha, puxa, que legal, tal. O cara, puta, você não acredita, achei o amor da minha vida. E sabe quantas vezes a gente fala, pô, então vamos sair para comemorar? Vamos junto, cara. Puta, tô super feliz com você, tal. Pô, me conta como é que você tá, tal. E, mas existe algumas situações em que a gente julga, né? A gente julga, por quê? Porque muitas vezes nós vemos a felicidade do outro sobre a nossa ótica de felicidade, né? Bom, eu acho que as pessoas têm que ser felizes assim. Ou eu termino olhando no outro situações em que eu não quero ver na minha vida e eu critico o outro porque o outro está passando por coisas que ele teve coragem de fazer que você não tem, né? Então, isso são coisas interessantes. O julgamento, a gente parte do julgamento, porque muitas vezes a gente se espelha e fala assim, puxa, esse cara teve coragem de fazer. Ah, não, mas ele não devia ter feito, puta, ele está fazendo uma coisa errada, tal. Pô, mas o cara está feliz, né? Ele está feliz do jeito dele, está ótimo que ele está feliz. Pô, não importa se você, na condição dele, não estaria feliz. Paciência, mas ele está feliz, né? Ele está ótimo. Que nem eu falo, a gente tem muitas denominações pseudo-budistas que são espúrias, que são, sim, que estão ali em situações que não é para ajudar ninguém, né? Muito monge auto-ordenado, tal. E você sabe disso, Luiz, sou um tremendo crítico disso. Mas eu sou crítico desses caras, não das pessoas que seguem eles, porque você seguir, muitas vezes você está numa situação em que você está feliz, você está bem, você achou alguma coisa ali que você está bem, de alguma maneira ou de outra. A pessoa está dizendo alguma coisa para você. Embora talvez você vá depois
sofrer por isso, mas que bom que você atinge uma consciência tal em que você se identifique que agora já não era uma situação que traz mais alegria para você, está te trazendo sofrimento. Mas muitas vezes nós somos críticos a isso, né? Poxa, tal religião lá só está extorquindo as pessoas, só quer dinheiro das pessoas, tal, e está lotado de gente. De alguma maneira, as pessoas são felizes ali, né? De alguma maneira, a pessoa está feliz ali, e tudo bem, é um karma de cada um de nós. Nosso karma está aqui, numa tarde gelada de sábado, está me ouvindo aqui, eu falando, tá bom. E infelizmente não tenho nada de prosperidade para oferecer para ninguém, nem a iluminação eu consigo, né, oferecer para ninguém. Mas que bom que vocês estão aqui. Não importa que sejamos 9, 7, 8, 10 pessoas, mas importa que a gente estamos aí, conscientes e com o pé no chão, olhando, falando assim, cara, depende de mim. Depende de mim. Porque se dependesse de qualquer outra coisa, por que eu já não podia estar iluminado? Né? Por que eu já não podia estar bem? Por que a gente já não poderia ter eliminado todas as guerras do mundo se dependesse? Ah, não, mas o Buda vai me iluminar. Tá bom. Por que vai iluminar você, ô camarada? Por que você é tão bom assim que você vai se iluminar primeiro do que eu? Né? Realmente é isso. Você tem o cara que fala assim, não, eu vou me iluminar. Mas por quê? Eu sou melhor que você, por que você vai primeiro e eu não vou? Né? Então, por que todo mundo se ilumina de uma vez só? Vamos fechar esse planeta aqui, que já está indo para o buraco mesmo. Vamos fechar esse troço aqui, fecha as portas, vamos tirar as lâmpadas, desligar, tirar as lâmpadas e vamos para o Nirvana. Acabou. Por que a gente fica aqui discutindo? Se a gente pudesse ter essa influência externa, por que todo mundo já não se iluminou e já partiu dessa para melhor? Né? Por que a gente fica se iludindo com isso? Né? Por quê? Não, mas eu vou pedir para o ser não sei o que me ajudar. Tá bom, primeiro, por que ele vai ajudar você? Segundo, por que ele vai ajudar só você? Terceiro, por que ele já não ajuda todo mundo de uma vez, resolve esse problema logo de Sansara e acaba com o sofrimento de todos os universos? Porque depende da gente. Depende de nós aqui. Desculpa trazer más notícias para vocês. Desculpa ser um mensageiro de más notícias, né? O mensageiro do apocalipse, mas está na nossa mão. Está na nossa mão. Se não, nós já tínhamos fechado esse sansarão velho sem porteira aqui, já tínhamos todo ido para o Nirvana, para a Terra Pura, para qualquer canto, para o paraíso, para onde vocês quiserem. Mas não é assim. Não é assim. Tá bom? Pessoal, última chance. Perguntas. Então tá bom. Pessoal, estou aqui disponível para vocês. Se alguém quiser entrar no nosso... Vou fazer aqui um merchan com a permissão do querido Eu até Luiz. coloquei aqui, ó, o link do Spotify já para facilitar para o pessoal. Ah, legal. Se você me permitir, eu vou colocar o link aqui do WhatsApp, do nosso grupo Papo de Dharma ali no WhatsApp. Quem quiser participar ali, é um grupo tranquilinho, tá meio quietinho, mas se alguém tiver qualquer pergunta e quiser colocar lá, nós temos aqui o pessoal que participa lá, os Carlos, Dogelo, estão por lá também. Desculpe se tem mais alguém aqui que eu não sei, mas eu vejo sempre eles se manifestando por lá. Então, fiquem à vontade para participar. Então, peraí que o Antônio está. Sensei, poderia fechar colocando nesta fala aonde entra o voto? O voto do Bodhisattva, Antônio, que você me pergunta? Ah, sim, o voto do Bodhisattva. Ah, o voto de Amida. Ah, sim. Falando um pouco. Obrigado, Antônio. Obrigado aqui pela sua pergunta. Bem colocado. Ótimo, ótimo. O voto é o seguinte. Se você. A minha colocação é a mesma que, Antônio, veja bem, fica diante do seu altar todos os dias com a imagem de Amida na frente e peça para a Amida te iluminar.
Vão passar os dias, vão passar os anos, vão passar as décadas, e você não vai se iluminar. É diferente quando o Buda diz o seguinte, olha, o meu voto, o 18º voto, ele diz o seguinte, eu só vou para o Nirvana, né? Eu só vou para o Nirvana, eu vou ficar aqui na minha terra pura. Eu só vou para o Nirvana quando o último ser do Sansara, né, atingir a iluminação. Então, esse é a base do voto, do 18º voto. Né? Então, ele fala, aquele que recitar o meu nome, Namu Amida Butsu, com o coração confiante, tem esse com o coração confiante, que seja uma única vez, né? E não atingir a terra pura, que eu não me torne um verdadeiro Buda. Ou seja, enquanto todo mundo conseguir recitar o nome do Buda, com o coração confiante, Shinjin, nós temos a nossa iluminação garantida. Isso é a mesma coisa da frase do Shinran lá, todos somos maus. Buda está falando, todo mundo, independente de qualquer coisa, pode sim atingir a iluminação, e enquanto isso for verdade, Buda vai ser um Buda. Buda-Amida vai ser um Buda. Como isso acontece? Com o coração confiante. E aí que vem a interpretação do que é o coração confiante. Porque todo mundo olha para o 18º voto também literal. O cara olha lá e fala assim, já sei. Namo Amida Butsu, 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 Namo Amida Butsu. 1 milhão de Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Ah, Namo Amida Butsu. Mas tem lá com o Shinjin. O que é esse Shinjin? Tá lá, tem uma condicional ali. O Shinjin é quando a gente tem essa confiança total. Shinjin e Sartori é a mesma coisa. Sartori é a iluminação súbita. Shinjin é a iluminação súbita. Então, Shinjin é quando você se apoia no Namo Amida Butsu, e o Namo Amida Butsu nada mais é do que um apoio, né? Porque você, recitando o nome do Buda, faz você recordar o Buda. Isso está lá no Anguttara Nikaya, lá no Cânone Pali, né? Que é o Buddhamsriti, ou Buda Nussati, depende de Pali ou Sânscrito, que dizia que o Buda dizia, quando você não estiver meditando, lembre-se do Tathagata. Recorde-se do Tathagata. Por que ele quer dizer se recordar do Tathagata? Lembrar do Dharma. Então, quando você recita Namo Amida Butsu, você está lembrando do Dharma. Então, o que o Buda está dizendo no 18º voto? Enquanto as pessoas recordarem o Dharma, viverem pelo Dharma e atingirem essa iluminação súbita, ou seja, cair, ter um insight de que nós somos interdependentes, de que nós sofremos pela ignorância, raiva e ganância, mas que a gente pode sim atingir a iluminação, se a gente tem compaixão e tudo isso, nós podemos renascer na Terra pura. Então, quando nós nos colocamos nessa situação de maus e reconhecemos essa nossa incapacidade, é a hora que a gente se ilumina. Então, olha só, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade, Antônio. Ninguém vai reconhecer essa incapacidade por nós. Enquanto a gente achar que na frase do Shinran nós somos os bons e não somos os maus, nós não estamos reconhecendo a nossa incapacidade. É isso que o Buda quis dizer no voto. Então, enquanto a gente não tiver esse Shinjin, de que eu sou o cara lá, eu sou lá do grupo do mal, mas eu tenho condição de me iluminar, sim, eu posso viver pelo Dharma, mas ao mesmo tempo eu reconheço que eu vou continuar provocando karmas negativos, é aí que eu vou achar a iluminação. Então, o voto do Buda é o voto que nos tranquiliza. Diz o seguinte, eu não preciso ser um bodhisattva, eu não preciso ser um cara que eu tenho que me isolar numa caverna para não gerar karma em volta de mim. Eu estou na caverna quieto, não estou influenciando ninguém, ninguém me influencia, estou eu e eu aqui. Que é uma maneira de você atingir a iluminação. Você se isola, você fala assim, eu não vou gerar karma, eu vou me isolar, vou lá para a floresta, para a caverna, me fecho, e eu não gero karma. Mas Shinran está dizendo, não, peraí, você vive numa sociedade, você vive interdependente, você não pode se isolar. Você não consegue se isolar.
Então, você precisa atingir esse reconhecimento. E o voto é o voto tranquilizador, ele te tranquiliza. Ele fala, olha, todo mundo pode atingir isso. Você também pode, mas você precisa se reconhecer como mal. E, de novo, é você que precisa se reconhecer. Não é o Buda que vai dizer para você que você vai se reconhecer. Não é o Buda você sentado na frente do seu altar, olhando para o Buda, que ele vai aparecer na tua frente, abrir tua cabeça e falar assim, agora você se reconhece. Né? Não tem nenhuma força do Buda que vai fazer com que você reconheça isso. Né? Então, isso precisa ser bem entendido. Né? Precisa ser muito bem entendido, Antônio. Porque a gente vê, e vou te dizer, se você perguntar para todos os japoneses que seguem o budismo Shin, vão achar que o Buda Amida tem uma presença igual a de um deus cristão, né? De que o Buda Amida, Abhidha Sama, é um ser que atende pedidos, é um ser que atende desejos. Eu vou dar uma experiência minha para você. Eu estava no Japão, quando eu fui me ordenar, já fui algumas vezes, mas na viagem que eu fui me ordenar, antes de me ordenar, eu fiz um tour ali por alguns sites budistas em volta de Kyoto, e eu fui a Nara. Né? Nara foi um grande berço ali do budismo no Japão, e eu tinha que conhecer Nara. E eu fui no templo em Nara, onde tem o grande Buda, né? E é o Buda Mahavairocana que está ali. É um Buda que tem 10 andares de altura, um estrondo maravilhoso, todo feito em madeira. E ali, naquele templo, tem colunas, são umas colunas com talvez 2 metros de diâmetro cada coluna para sustentar o templo, que é um templo gigantesco. E uma dessas colunas tem um buraco no meio dela. Alguém fez um buraco há muitos anos, séculos, nessa coluna, assim. Dá para passar uma pessoa por dentro da coluna. E dizem que se você passa por essa coluna, você tem prosperidade. Então, óbvio que você vai lá, compra lá um amuleto tal, e você passa lá debaixo, no meio dessa coluna. Do lado dessa coluna tem um Buda, feito de madeira, de 400 anos, com 10 andares de altura. Das coisas mais espetaculares que você vai ver na sua vida. Eu estava diante desse Buda, chorando de emoção de ver um Buda daquele, juro, eu estava chorando. E olhei para o lado e eu estava sozinho. Eu olhei para tal coluna com um furo no meio e tinha uma fila de mais de 100 pessoas para passar na coluna. E não tinha ninguém do meu lado olhando para aquele Buda e contemplando aquele Buda. Então essa, para mim, foi a maior demonstração de que realmente o ser humano procura coisas mágicas para se realizar espiritualmente, mesmo num país budista, mesmo com pessoas com tremenda ancestralidade budista, né? Então, infelizmente a gente busca, né? A gente busca o caminho mais fácil. Tá bom? Daqui é minha luz. O que aconteceu aí, Luiz? Tudo tranquilo. Bom, pessoal, mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Antônio, espero que tenha respondido sua pergunta. Obrigado por participar aqui ativamente. Pessoal, obrigado a todos. Espero encontrá-los em breve. Quem sabe agora fisicamente, lá em Ribeirão, ou aqui em São Paulo. Para o pessoal que está aqui em São Paulo, só para avisar, nos 2 primeiros domingos de setembro, eu estarei no templo fazendo Dharma Dominical. Eu vou depois avisar aí nas redes sociais, mas quem quiser encontrar fisicamente, eu estarei aqui no Templo de São Paulo. E, quiçá, em breve, lá no Templo de Ribeirão também. E convido a todos, quando tiver, uma vez por mês lá em Ribeirão, se alguém quiser ir passar o final de semana em Ribeirão e estar conosco lá, sempre é bom. O Luiz, os 2 Luiz, o Godinho e o Alberto, no sábado à noite, geralmente, a gente se une para tomar uma cerveja artesanal por lá, que é a capital brasileira da cerveja artesanal. A gente senta lá, toma uma cerveja e fala bastante sobre budismo, né? Budismo na mesa do bar. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu.